Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Beisebol Mundo Afora. Meu nome é Everton Vasconcelos e hoje estarei aqui comandando esse episódio que está muito especial, tá? A gente não trouxe apenas um convidado, trouxe dois convidados especiais para falar hoje sobre softball. A Seleção Brasileira de Softball Feminino esteve recentemente na Guatemala representando o país, né, no Campeonato Pan-Americano, e a gente trouxe duas pessoas aí que estiveram lá para falar um pouquinho desse campeonato aqui para vocês. Antes de chamar nossos convidados, eu vou chamar ele, que sempre está aqui com a gente, o Luiz Eduardo Mouta. Mouta, como é que você está? Seja bem-vindo. Fala, VV, fala, amigos do Beisebol Mundo Afora. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Prazer estar aqui com você, VV. Vamos lá, que hoje o nosso bate-papo vai ser muito especial. A gente tem muita coisa boa aí para partilhar. Tava com saudade aí, vamos lá. É isso aí, Mouta. A gente ficou um tempinho aí sem gravar, né? Tava gravando sobre a World Series e tal, né? Pô, a MLB acabou e a gente ficou um pouquinho aí com saudade, né, de gravar esse podcast, falar sobre beisebol, software, mas hoje estamos aqui, né, e trouxemos duas pessoas, como eu estava falando, né, vou deixar de suspense. A primeira pessoa que eu vou apresentar é uma pessoa que já esteve aqui com a gente em outro episódio anterior, né, para falar. Ele falou sobre beisebol e agora ele voltou aqui para falar sobre softball. O Pedro Ivo Okuda, né, que é técnico da Seleção Brasileira de Softball Feminino, está aí comandando a seleção na sua segunda competição, né? Ele esteve no Sul-Americano na Argentina em julho e agora em novembro ele esteve na Guatemala também comandando as meninas lá em mais uma competição internacional. Seja bem-vindo, Okuda. Prazer enorme ter você aqui novamente. Fala, galera do Beisebol Mundo Afora. Fala, EV. Fala, Mouta. Prazer estar com vocês novamente. Muito orgulhoso pelo convite. Muito obrigado. Realmente, bora falar do softball. As meninas me deixaram muito orgulhoso nas duas competições que tivemos aí presente. É isso aí. Trouxemos um membro da comissão técnica da Seleção Brasileira e também trouxemos um atleta, uma jogadora para falar aqui com vocês. E a convidada é a Hitomi Nakai. Ela tem 24 anos, é curitibana, joga como outfielder no Central Glória e também é outfielder da Seleção Brasileira. Vamos chamar ela aí para conversa. Seja bem-vinda, Hitomi. Oi, obrigada pelo convite aí. Bora falar desse Pan-Americano que foi muito bom para mim, para as minhas também. Bora. Com certeza, sei que foi bom, né? Deu para sentir a energia dentro do campo, né? Que vocês transmitiram para a gente que acompanhou pela internet e também depois da competição, né? Não foi o resultado que a gente esperou, a gente vai falar mais, né, da seleção agora aí, mas eu sei que foi legal, né? E falando sobre a competição, né, pessoal, a seleção brasileira disputou agora há pouco o Pan-Americano, né, uma competição que dava vaga para o Pan de Santiago 2023 e também para o Mundial que vai acontecer na Espanha, né, o Mundial de Softball Feminino. O Brasil, infelizmente, não conseguiu a classificação, mas foi um campeonato aí que com certeza as meninas colheram bons frutos. A gente vai falar um pouco mais para frente, né? E aí, só para falar para vocês, na fase de grupo, a seleção terminou com a campanha de 2 vitórias e 4 derrotas, né, na quinta colocação, e conseguiu a vitória aí posteriormente contra a equipe lá da Guatemala, que estava jogando com o nome do WBSC. Não entendi muito bem, o Okuda vai me explicar depois sobre isso, né? E aí, na classificação geral, a seleção terminou com a 9ª colocação, né? Vamos falar um pouco com a Hitomi, e aí já para o pessoal conhecer um pouco, né, sobre você, Hitomi. Fala pra gente, como que começou a sua trajetória na seleção brasileira? Há quanto tempo você atua defendendo o Brasil? Nossa, jogando para a seleção adulta, a minha primeira seleção adulta foi em 2018, em Aruba, um sul-americano. Mas eu já tinha representado a seleção nas categorias de baixo. Joguei 3 vezes o Mundial de Sub-19
E a minha primeira seleção foi quando eu tinha 13 anos, eu acho. Foi num torneio que teve no Peru. Tinha, 3 times. Peru, Brasil e Equador. E foi minha primeira seleção. Tá, entendi. Então já faz um tempinho que você, né, tem essa experiência de defender a seleção. E você sempre jogou como outfielder, lá no, como jardineira? Ou a posição de center field, a posição que você se sente mais confortável? Antes de você responder, né? Pô, muito legal a defesa que você fez contra El Salvador, né? O vídeo que até o pessoal do WBSC, né, da competição, eles postaram. Uhum. Posição que você se sente mais confortável? Você sempre jogou como outfielder? Na verdade, eu jogo de quase qualquer coisa, né? Eu jogo de pitcher no meu time. Sou arremessadora. Também jogo de sado. Jogo de outfielder no meu time também. Acho que outfielder é o lugar que eu me sinto mais confortável. Não necessariamente o center, né? Que foi onde eu joguei no Pan-Americano. Na verdade, eu não esperava jogar de center. Eu achei que ia ser avô. Eu acho que eu e todo mundo achou que seria avô jogando de center. Eu tô mais acostumada a jogar nas pontas. No meu time eu jogo de light, né? De right field. Mas já tinha jogado de centro, já tinha tido essa experiência, mas não é uma posição que eu estava acostumada. Foi meio que uma surpresa, assim, quando o sensei me disse que eu ia jogar de centro. Interessante essa ideia, a forma que a Itomi joga, dela também ser pitcher, né? Uma outra visão que ela tem sobre o jogo. E eu queria aproveitar aqui, vamos aproveitar para trazer aqui o técnico para conversa, né? O Okuda aí, né, que comandou aí o trabalho com as meninas nessa disputa da seleção. Queria saber assim, Okuda, a gente queria entender o seguinte, a seleção ela tem passado por um processo de renovação, hoje tem muitas jogadoras jovens, né? Então assim, como é que você vê, além da questão técnica, né, como que essas jogadoras mais experientes, como a Itomi, por exemplo, elas ajudam, como que elas são importantes nesse processo de iniciação das jogadoras mais jovens, nesse processo de renovação da seleção? Como é que você vê a importância dessas mais experientes? Então, Mouta, para mim, assim, também foi uma surpresa ser chamado para ser técnico, né? Então, é o segundo campeonato que eu participo da seleção brasileira, né? E aí começou essa renovação da seleção de soft, poder chamar as mais novas também para participar dos campeonatos importantes, né, da categoria principal. E eu vejo uma evolução super boa, né? Que tem meninos de 16, 17, 18 anos, 19, e as mais veteranas, assim, a Hitomi, a Samira, a Vol, que são umas já mais experientes da seleção. E toda a seleção tem que ter, né, as meninas mais velhas, essa experiência, né, para poder passar, né, a calmaria que elas falam, né, para essas meninas mais novas, a experiência, aquele clima, né, a estreia da seleção, representar a seleção principal. Mas as mais novas vêm representando muito bem a seleção brasileira. Deixando muito surpresa. Como você falou, né, seu segundo campeonato comandando a seleção brasileira feminina de softball. Você disputou o Sul-Americano na Argentina, onde nós fomos vice-campeões, e agora na Guatemala o Pan-Americano. E assim, dessas duas experiências que você teve, o que você conseguiu observar de mudança, de evolução no nível de jogo da seleção? Para a disputa de julho, lá do Sul-Americano da Argentina, para o Pan-Americano da Guatemala, agora que foi em novembro. O que você observou de evolução no jogo? Então, a evolução que a gente está tendo é mesmo o grupo, mesmo a união que as meninas têm entre elas, independente de quem vai representar o nosso país, né? Elas acolhem muito bem as mais novas, né? Esse grupo, essa união. E o sócio vem mudando, né? Antes a gente jogava um jogo mais curto, bem japonês mesmo, bem banto, bem jogadas curtas. E hoje a gente já está mudando mais para um beisebol, um softball, me desculpe. Mas assim, leve, livre, né? Batendo mais, até porque nesse campeonato pan-americano, entre os 14 times, nós ficamos entre os 5 melhores, né? De average, que é a porcentagem de batingo, né? Uhum.
campeonato. Então, assim, elas estão batendo bem, né? Tá representando muito bem. E essa é uma grande evolução para o nosso futebol brasileiro. Legal. Muito interessante. Legal mesmo. E, Hitomi, eu não acompanho há muito tempo a seleção, né? Mas eu acompanhei as competições recentes, né? Que a seleção tá ali batendo na trave. E sempre fica aquele, poxa, quase que deu, né? E aquela frustração enorme, né? Depois de um término do campeonato que a gente não consegue o objetivo. Mas nesse da Guatemala, eu percebi, né? Que foi bem diferente o clima pós-campeonato, apesar de não termos conseguido, né? A classificação para o PAN, que era o objetivo, eu vi que foi uma experiência, né? Que agregou muito para vocês. Eu vi que a entrega não foi absurda em campo. E no final, né, vocês levaram isso com muita positividade, né, bem diferente aí das últimas competições que o Brasil participou. É meio que o que o Pedro falou, assim, esse grupo que a gente formou, apesar de ter tido bem pouco tempo, era um time diferente, né, do que foi pro Sula, foi formado em, sei lá, uns 2 meses antes. Apesar de pouco tempo que a gente criou uma união, assim, entre a gente muito forte, muito boa. E acho que todos os jogos que a gente jogava com alegria, assim, a gente sempre dava o nosso melhor, não saía de nenhum jogo, assim, devendo nada, sabe? E eu acho que é mais pelas meninas, assim mesmo, pela união que a gente teve, o jeito que a gente jogou acho que mais leve. Acho que é isso. Entendi. E aí, falando num contexto mais individual agora, né, de você, atleta, eu vi uma postagem recente do seu Instagram, né, que você comentou que tinha ficado bastante frustrada, né, depois do campeonato na Argentina, estava uma boa fase nos campeonatos aqui no Brasil, né, e acabou não fazendo o campeonato sul-americano que gostaria, né? Né, tivemos um intervalo bem curto aí entre competições, né, entre o sul-americano e o pan-americano. Como foi a preparação? O que é que mudou, né, para você nessa preparação do pan-americano, né, que aí você teve uma experiência positiva? Eu acho que a principal coisa foi o treinamento mental, assim. Não foi nem técnica de ter, sei lá, batido todo dia e tal. Para essa seleção do PAN, a gente teve a ajuda das irmãs Kuroda, né? A Gabi e a Fabi Kuroda, que ajudaram nessa parte mental de se concentrar e também dessa parte também de confiar em você, sabe? Eu fiz uma sessão sozinha, eu com a Fabi, e durante essa sessão a gente conseguiu acessar algumas partes que tava, digamos, travado, assim, né? Em mim a gente conseguiu destravar e, tava tudo na minha cabeça, eu acho. O potencial era o mesmo nos 2 campeonatos, mas eu fui com a cabeça totalmente diferente nos 2. Legal. O pessoal, né, muita gente pensa que a sua performance em campo ali é só treino, 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 mas tem toda uma questão, né? Ser atleta é muito mais que isso. É cuidar do sono, é cuidar da alimentação, né? Treinar, obviamente, e também, né, cuidar do mental, é muito importante, ainda mais numa competição como essa, né, que é curta. Então, atletas que estão aí sob muita pressão o tempo todo, é bacana, né, saber desse outro lado, né, do esporte. Com certeza. E aí, falando um pouquinho sobre os jogos agora, Okuda, quem vê a campanha da seleção na primeira fase, né, duas vitórias e 4 derrotas, pode até pensar que as minhas fizeram feio, né, mas quem acompanhou de fato viu que foi muito diferente, né? Vou passar aqui os resultados, né? Só para vocês terem ideia. Todos os jogos foram, né, excluindo ali o time dos Estados Unidos, que obviamente estão em outro patamar de nível de jogo. Todos os outros jogos foram para placar próximo ali, onde a seleção lutou até o fim.
né? E aí eu vou passar os resultados aqui só para vocês terem ideia, né? A seleção estreou contra Porto Rico, né? E o placar foi 4-3, a seleção encostou no placar ali nas entradas finais, não conseguiu a vitória, né? Mas foi um jogo muito, muito disputado, né? O segundo jogo foi contra El Salvador, a seleção começou perdendo, mas conseguiu a virada nos innings finais, a história já foi diferente, né? E foi nesse jogo aí que a jogada que eu comentei, né? Que a Hitomi fez, uma jogada sensacional no outfielder, mergulhou para fazer a eliminação na quinta entrada. No dia seguinte, o Brasil enfrentou a Costa Rica, que foi o jogo mais tranquilo para a seleção, né? O Brasil venceu por 17-0 e vale destacar nesse jogo, teve um no-hitter da Lívia, que foi arremessadora da seleção, né? Ela arremessou todas as entradas e não cedeu rebatida nesse jogo. Muito, muito legal aí. Parabéns para a Lívia por essa performance. No dia seguinte, o dia 15 de novembro, foi o dia mais complicado do Brasil, né? Porque foi o dia em que a seleção teve os dois jogos, né? Todas as seleções da competição tinham um dia que tinha dois adversários, né? E no dia 15 o Brasil enfrentou, foi a final ali, né? O Brasil enfrentou a Venezuela e depois a Argentina, né? O jogo da Venezuela foi bem parelho, né? Foi 2-1 para a Venezuela e o da Argentina foi 5-3. E aí fechou contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos venceu a seleção por 11-2. O Kuda, a seleção, né, foi bem guerreira mesmo. Todos os resultados ali bem próximos, né? Foi detalhe aí para de repente chegar a essa classificação? Você acha que esse dia aí que o Brasil enfrentou Venezuela e Argentina também foi complicado? E o que você acha? Qual a avaliação que você faz? Então, os jogos todos foram pegados, né? São detalhes realmente que escapou a vitória na nossa mão. Da Porto Rico, por exemplo, né? A gente chegou um dia antes do campeonato, à noite. Querendo ou não, era 3 horas de fuso horário, né? Guatemala para o Brasil. Então, assim, teve o cansaço da viagem, uso, tudo. Não que seja uma desculpa para derrota, mas assim, é cansativo, quem sabe, viajar de avião, outros vêm de Marília, outros vêm de Curitiba. Então, assim, pela apresentação que tivemos contra Porto Rico, né, que é ranqueada entre os 5 melhores do mundo, jogou muito bem. Foi um detalhe realmente que escapou a vitória da nossa mão. Já nos jogos da Venezuela e Argentina, realmente era nosso dia chave. Ganhasse um jogo, pelo menos, da Venezuela ou Argentina, a gente teria uma chance de ficar entre os 8, né? É a briga para subir e classificar para os Jogos Pan-Americanos de Santiago. E o jogo da Venezuela foi realmente assim, a gente teve chance de virar, o jogo estava empatado, tivemos corredores na terceira e realmente a gente não conseguiu passar por cima, né? E aí, no outro logo, no inning seguinte, a Venezuela conseguiu marcar um ponto com 2 rebatidas válidas, 2 hits, né? Tirar e depois a gente conseguiu atrás. E aí contra a Argentina, né? A gente já é um jogo pesado, foi contra a Venezuela, entramos meio apagados. E aí as argentinas começaram com tudo, que era o primeiro jogo do dia delas, começaram com a frente, mas no final a gente conseguiu buscar, chegar perto do placar, até chance de virar, que a da Argentina fez uma jogada incrível na segunda base, encerrando o jogo 5-3. Mas assim, olhando, foram realmente detalhes que deixou passar a vitória. Então, assim, o time estava bem preparado mesmo, realmente. E foi nos detalhes que a gente não conseguiu classificação. Nos próximos campeonatos, eu acho que temos que preparar melhor para essas coisas, assim, de viagem, né, de treinamento e tal. Mas eu fico muito contente pela entrega das meninas. E assim, Okuda, pegando o gancho aí que você falou dos jogos, das circunstâncias que dificultaram, né? A gente falou aí de jogos do Brasil e eu conversava com o VV, né? Jogos sempre muito disputados, a gente chegava ali, empatava, ou então ficava pertinho de virar, mas aí naquela jogada, naquele momento chave ali, às vezes não conseguia, era uma outra eliminação que acontecia, enfim. Mas
tirando essas circunstâncias, analisando os adversários que a gente enfrentou e, obviamente, excluindo os Estados Unidos, que tem um outro patamar de seleção, qual você considera o adversário mais complicado que a gente enfrentou dentre as seleções do Pan-Americano? Acho que a seleção mais, assim, competitiva mesmo foi Porto Rico, né? Que é entre ranking 5 do mundo, né? Entre os 5 do mundo está Porto Rico. E o Brasil hoje representa, acho que 16º ou daí 15º, se eu não me lembro. Mas Porto Rico acho que foi a equipe mais, assim, competitiva. E a gente perdeu por pouco contra eles, né? A gente fomos de 4-3 ali, quase conseguimos empatar aquele jogo no final, né? O Cooler disse. Acho que realmente o Brasil está indo num caminho muito bom, bastante competitivo, né? Sim, realmente foi um detalhe, foi uma jogada de banto, né? Que a bola ficou entre as 3 jogadoras, a gente teria a receptora, a pitcher e a terceira, que conseguiu o Porto Rico sair com uma corredor e logo em seguida tomamos o rito da virada, do desempate. E aí depois a gente não conseguiu reverter o placar. Mas assim, olhando o jogo, analisando o jogo, né, tivemos grandes chances de virar o jogo e não conseguimos. Então, assim, é uma preparação mesmo que a gente tem que ter, né, antes do campeonato. Algumas jogadas, né, como a gente falou, treinamos bem pouco, né, com o time reunido, realmente. Até para ela foi uma surpresa jogar de center field, que até o dia mesmo eu não tinha uma escalação assim feita na minha cabeça. Eu tive que fazer na Guatemala, pensando em todos os detalhes de quais seriam as posições que se sentiriam mais confortáveis. Certo. Então, assim, e é interessante ver isso ficar para a galera entender, né? Diante de todas essas dificuldades, todas essas circunstâncias, ainda assim, nós fizemos um jogo super duro contra Porto Rico, que está entre as 5 melhores seleções do mundo. E aí a gente vê como que é o nível de competitividade do nosso softball. A gente teve alguns problemas, mas tivemos jogos muito bons contra seleções bem fortes, né, Vivi? Sim. É sempre mais difícil aqui pra gente, né? Que não tem tantos treinos como gostaríamos de ter, né? Toda essa questão que vocês falaram. E aí, pô, é um resultado muito, muito positivo, né? Ao meu ver. Que só acompanhei duas seleções em 2 campeonatos, já vi uma evolução absurda, né? E muito bacana. Vamos falando já de outro lado, né? Do outro lado da moeda, eu vou convidar a Hitomi para falar sobre isso. Qual que foi o jogo mais especial, Hitomi? E por quê? Nossa, difícil a pergunta. Difícil, né? Eu acho que o mais especial talvez tenha sido contra os Estados Unidos. Que a gente via, né, as atletas tipo do profissional jogando, que a gente assiste do Instagram, jogar tipo contra elas, né, no mesmo campo. E foi um jogo que a gente jogou muito leve, muito que a gente realmente estava se divertindo, assim, que a gente colocou ponto contra os Estados Unidos, acho que foi uma coisa inédita, não tenho certeza se alguma seleção brasileira já tinha feito ponto contra os Estados Unidos. E, nossa, foi muito leve aquele jogo, assim, a gente realmente estava se divertindo lá, sabe? Não tinha mais, né, nenhuma pressão, assim, de classificação, né, foi o último jogo da primeira rodada, então a gente estava lá para jogar soft mesmo, para se divertir. Contra elas ainda, que são as melhores do mundo, foi muito bom. Com certeza, eu acho que foi uma experiência bem legal. O Brasil colocou ponto nos Estados Unidos e também conseguiu 6 strikeouts, né? Sim. A seleção que mais fez strikeouts nos Estados Unidos. Então, caramba, foi impressionante mesmo. Sim, a Yumi, a Pita que jogou esse jogo, nossa, ela arrasou demais. Cada girada que elas davam, assim, nossa, a gente gritava. Nossa, foi muito bom. E assim, do que vocês viveram, assim, a Hitomi
falou aí da experiência dela no jogo contra as americanas. Numa visão de fora, assim, de quem está fazendo ali a gestão da parte técnica do time, assim, você, Okuda, o que você tirou mais assim, de aprendizado dessa competição que você pretende levar daqui para frente com a seleção feminina? Falando do jogo dos Estados Unidos ou no campeonato assim em si? Não, do campeonato como um todo, né? Do campeonato como um todo. Então, um campeonato, uma evolução muito grande, realmente, o que a Ritone falou, né? Os campeonatos que o Brasil enfrentava os Estados Unidos, dificilmente a gente tinha uma rebatida válida, um hit, né? E nesse ano nós já conseguimos, foi 6 strikeouts na seleção americana e batemos hitos e colocamos pontos, né? Então, uma grande evolução. Estavam leves, estavam tranquilos, estavam confiantes. E, assim, eu levo na minha vida, assim, a experiência, né? De, tipo, estamos no caminho certo, tudo é possível, né? Apesar delas serem melhores do mundo, ter profissional jogando, meninas que aparecem na TV aí nos campeonatos nacionais dos Estados Unidos, né? A gente está no caminho certo, continuar treinando, continuar evoluindo pouco a pouco. Tendo os jogos, a gente aprende muita coisa, realmente. Legal. E uma curiosidade que eu tenho, assim, porque eu, como fã de beisebol, softball, a gente vai recebendo informação, vai vendo jogo de várias escolas, várias maneiras de jogar, né? Vocês têm a vivência do esporte de muito tempo, de longa data, tem muita experiência. E, assim, a gente teve algumas experiências aí de ver vocês do softball lá na Argentina, no Sul-Americano. A gente teve a disputa do beisebol masculino lá nas eliminatórias do WBC. Teve agora o Pan-Americano da Guatemala. Em relação a softball, assim, ao esporte softball, o Kuda e Tony, como é que vocês enxergam, assim, até para o nosso ouvinte, assim, para os nossos amigos do Beisebol Mundo Afora poder ter também um pouco dessa visão? Como é que vocês enxergam o que seria uma identidade do softball brasileiro? Assim? Quando vocês pensam assim, o softball brasileiro, o jeito brasileiro de jogar softball, como é que vocês pensam a questão? Assim, eu achava, inicialmente, quando o Okuda começou a falar, né, que a gente sempre pegou muito aprendizado da escola japonesa, né, como o Okuda falou no início, aquele jogo de contato. Assim. Hoje o nosso softball ainda tem essa cara, ou ele passou a ser um jogo com um pouco mais de potência? Como é que vocês definem isso? Você quer falar, Pedro? Falar. Eu acho que ainda tem muito dessa característica japonesa de ser um jogo mais rápido, né? Eu assisti um pouquinho os jogos depois e os comentaristas falavam bastante que a gente era um time muito rápido, que toca, que faz slapping e tal. Mas eu acho que a gente está começando a bater ali um pouquinho mais na bola também. Legal. E você, Okuda, o que você acha? Assim? Então, o softball, né? Antes a gente vinha muito com esse jogo curto, japonês, tudo. Hoje eu também vejo muito, assim, as brasileiras tendo contato. E é o que os narradores falaram, assim, independente do adversário brasileiro, né? Independente de quem o Brasil vai enfrentar, o Brasil sempre joga aquela alegria, aquela confiança que a gente pode ganhar, aquele gostinho de ter a vitória, né? Então as meninas sempre representaram bem esse lado, sempre jogaram alegres, sempre jogaram unidas. Para mim foi muito assim bonito ver jogando, né? Realmente para elas, independente do adversário, eu acho que representaram muito bem. Isso aí. E aí falando agora para além da competição, mas para além do campo, toda a competição internacional traz também uma bagagem cultural consigo, né? E aí, Hitomi, eu vou te perguntar, você já tinha ido a Guatemala? O que você achou da experiência no país? Nossa, nunca tinha ido para Guatemala. A gente conseguiu, né, passear um dia lá em Antígua e Altamira, que é uns lugares turísticos, né?
muito, 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 muito bonito. Tinha vista pro vulcão ali e tal, uma cidade mais histórica. Só o único problema foi o trânsito lá, que é caótico. Até o povo de São Paulo tava reclamando do trânsito. Olha, pra um paulista reclamar de trânsito, então o negócio foi complicado. Foi. Eu achei muito curioso, eu tava acompanhando, né, a história de algumas meninas. Vocês foram escoltadas, né? Caramba, tinha 3 carros de polícia na frente, 3 atrás. Experiência bem diferente, né? Tinha, sim. Quando a gente saía pros jogos ou pra treinar, sempre tinha a polícia escoltando a gente pra onde a gente ia. Legal. Interessante. E você, Okuda? O que você achou da Guatemala? Você curtiu a comida lá? É diferente? Então, eu também nunca tinha ido para Guatemala, Moça. Foi um país novo, né? Nunca tinha ido a Guatemala. A gente conseguiu realmente passear um dia, depois do jogo dos Estados Unidos. Então a gente conheceu a cidade antiga da Guatemala, mas assim, olhando na cidade, é bem bonita a cidade. Eles também, assim, eu acho que o soft e o beisebol lá é um esporte privilegiado, tem campo da cidade, campo de treino, tem campo de jogos. Então, assim, eu acho que o soft e o beisebol bem pisado lá na Guatemala. A alimentação, assim, a gente acabou levando nossa comida, né? Para prevenir, né? Ter essa surpresa de não ter comida ou a comida ser ruim. Mas de começo, as meninas comeram arroz, o borrão mesmo, né? De café da manhã e tal. E o evento também só fornecia o café da manhã pra gente. Então, só tinha o café da manhã e o almoço e janta, a comissão tinha que preparar, né? Tinha que pensar no que as meninas vão comer, o que elas precisam, que é carboidrato, energia, se é proteína, força. E por isso a nutricionista também foi com a gente lá, a D, fez um papel especial fazendo a comida de todas as atletas, a D, a Amanda, que é físio, e a Chay, que também foi lutadora. Elas preparavam esse banquete nosso com um gostinho brasileiro, que era comida nossa mesmo. Legal. E o pessoal, pô, eu vi lá o pessoal comendo, não sei se comeram, né, mas eu vi que tinha feijão no, no café da manhã, bem diferente mesmo. E você tocou num ponto bem legal, Okuda, que é a comissão técnica, né, você não foi sozinho, não, a comissão técnica da Seleção Brasileira de Softball, que tem pessoas muito competentes, né? Eu vou falar quem eu sei, né? Que eu tive contato, eu conheço todos, né? Mas eu sou muito ruim de nomes. Eu vou falar aqui e o Okuda me ajuda com quem faltou. Né? A Amanda, que é fisioterapeuta, eu conversei com ela durante a competição, ela me ajudou com algumas fotos. A Denise, que é a nutricionista, né? A Rosemary Atchai, que é anotadora também. E aí, completa aí, por favor, Okuda. Quem completava a comissão técnica da seleção? O Carlos Nakamura, né, de Marília também, que foi chefe de delegação e acabou sendo o meu auxiliar dentro de campo. O chefe de delegação acabou sendo super importante, o Paca, né, dentro e fora de campo, resolveu todos os nossos problemas extra-campo, né, fora de campo, ele que marcava os nossos treinos. Então, foi realmente muito importante, né, a comissão completa, né? Como você falou, teve as profissionais, a nutricionista, a físio, a mãezona de todas, a Chay, né? Ele acabou dando uma força geral mesmo, sabe? Eu agradeço realmente pela comissão e por acompanhar as meninas lá na Guatemala. Ah, com certeza. A gente que vê de fora admira, né? Que vocês têm uma comissão técnica com profissionais, né? E muito competentes. Com certeza deve ajudar muito, né? E aí, agora, Hitomi, vamos falar mais como uma resenha aqui agora, né? E aí, para o pessoal conhecer um pouco das jogadoras, eu vou fazer umas perguntas aleatórias e você me diz o nome, tá? Ai, meu Deus, tá bom. Vamos lá, vamos começar aí. Se o Volta quiser também perguntar, quem que é a jogadora mais engraçada da seleção?
mais engraçada. Cara, tem várias. Acho que a mais, talvez a Tatá. Tatá, né? Tatá. Ou a Lívia também, ela solta uns comentários muito bons, muito engraçados. Tatá aí. E quem que é a jogadora que mais dorme? Eu acho que a Bá. A Bá Narazaki. Narazaki, que é... De Leço, ela quebrou o nariz no jogo contra a Argentina. Nossa! Mas ela ficou bem? Não, agora ela tá bem. Tá bem, né? Fez cirurgia lá mesmo, né? Foi. Entendi. Quem que é a jogadora mais sangue nos olhos, né? Que ali em campo levanta mesmo a jogadora, se o adversário vier com gracinha também já, né? Quem tem alguém assim na seleção? Ai, nossa, eu acho que nessa não tinha tanto, assim, uma jogadora tão sangue nos olhos. Talvez a Vô, não sei. A Vô é muito boazinha pra ser assim também. Quem é mais faladeira? Então, quem fala pra caramba? Tá. A avó, a gente conversou com ela em um episódio anterior aqui, né? E realmente é um doce de pessoa, né? Quem vê o estereótipo dela que é a mulher, ela, né? É maromba, hein? Mas ela realmente é uma pessoa. Nossa, não, ela é muito, muito de boas, assim. E você quer fazer mais alguma pergunta, Mouta? A média de idade desse grupo que participou da competição, tinha mais a maioria dos jogadores era o quê? Tinha em torno da sua idade, Tommy? Ou era até mais novas? Assim? Eu acho que eu tava bem no meio ali. A gente fez uma contagem em ordem de idade e eu tava realmente bem no meio. Acho que era o 8 de 16. Sim. Então tinha as mais velhas que eu e as mais novas também. A média deve dar por aí, né? Em torno dos 24 anos, 25 anos de média de idade. Eu lembro que a gente fez essa conta também no campeonato. Eu acho que deu tipo 25, assim, mais ou menos. É mesmo, é. Legal. Realmente é um grupo que tá renovando bem, né? E já tá ganhando uma experiência boa. Bom, o papo tá bem legal, né? Muito, muito bom mesmo. Foi muito legal, né? A gente está chegando aqui no final do nosso episódio. Eu queria já, né, agradecer a Ritome por ter aceitado o nosso convite de estar gravando hoje conosco. Espero que você tenha gostado, Ritome. Prazer foi meu. Obrigada a vocês pelo convite. Foi muito bom. Passou rápido. É verdade. Conversa legal, no instante passa. Verdade. Obrigado mesmo. E Okuda, muito obrigado mais uma vez. Cara, eu falo que o Okuda é quase um membro aí do Beisebol da Fora. O cara ajuda a gente com beisebol, pô, fez live lá no Clássico, ajuda a gente com informações de bastidores e tá no software agora, aceita nossos convites. É um cara que, assim, né, conheço há pouco tempo, mas fico muito feliz dele estar à frente aí da seleção de softball, né? Agora é uma pessoa muito importante, que faz tudo de coração, né? E é legal, cara. Muito, muito obrigado novamente e conosco. É um prazer enorme. Isso, obrigado pelo convite, EV, Mouta, por sempre participar aqui. Vamos dar fora, eu falo para vocês, pode mandar mensagem, pode me ligar, que falar sobre beisebol e softball é a minha paixão, então sempre vou estar aberto a conversar, discutir, qualquer coisa a mais, né? E você comentou no começo do podcast, né, sobre o WBSC, que era Guatemala, o país de Guatemala, foi uma briga, né, do país, né, com a organização, uma briga feia entre eles lá, então eu não sei realmente o que aconteceu, mas parece ser politicagem, né, entre políticos lá, a organização, e realmente tiraram a bandeira do Panamá, da Guatemala, e elas representaram a organização, que foi o WBSC. Ah, sim. Aí o Okuda explicando, né? Por que a seleção da Guatemala estava jogando como WBSC, né? Eu também não tinha entendido. No episódio anterior até dei um palpite errado. Eu pensei que, pô,
estavam só completando lá o grupo, mas na verdade era a seleção da Guatemala que estava jogando assim, né? Como o Okuda falou, deve ter tido algum atrito lá interno, e aí eles não jogaram com a bandeira da seleção. Valeu aí por esclarecer isso. E aí, valeu, Monta, mais uma vez aí, né? Pode se despedir do pessoal, tá? E muito obrigado por estar aqui novamente com a gente. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui nessa conversa gostosa. Como a Hitomi falou, passou muito rápido. Prazer em te conhecer, Hitomi. Tudo de bom para você nessa tua jornada aí pela seleção brasileira de softball. Parabéns mesmo, achei muito bom ver as meninas brilhando, crescendo. E o Okuda, como o VV falou, né? O Okuda já é figurinha carimbada aqui do nosso Beisebol Mundo Afora. Mais uma vez, prazerzão estar falando com você, Okuda. Tudo de bom aí no beisebol, no softball. Você é um cara que tem muita importância aí no nosso jogo, nos jogos que tanto amamos aqui no Brasil, beisebol e softball. Tudo de bom para você aí. O Okuda pede até lasanha lá pro Burim, né, o VV? Naquela live que a gente fez lá. Ah, cara, Burim também figuraça, parceiro nosso aí. Burim, grande abraço aí pra galera aí do beisebol também, que dá muita moral pra gente aí. Tudo de bom pra você também aí, Okuda, Hitomi. Grande abraço. Então é isso, pessoal. Também vou me despedindo por aqui. Né? No próximo final de semana eu já vou estar aí com o Okuda lá no estádio de beisebol Mieniche. Vai ter a 4ª rodada, né, da Taça Brasil. O time do Okuda é o Marília, já ganhou 2 jogos, vai fazer mais 2 jogos aí no Mieniche. Eu vou estar por lá também. Acompanhe nossas redes sociais. Esse podcast vai estar disponível nas plataformas de streaming e também no YouTube. Espero que você goste e compartilhe com os seus amigos para a gente aí divulgar o softball brasileiro. Ah, não esqueci. Sigam as meninas do Softball Brasil, lá, Softball Underline Brasil, no Instagram. Elas estão postando bastante. Também tem uma lojinha com produtos bem legal. Já tenho camisas, já tenho boné também. Então aproveita e segue as meninas, acompanhe e apoiem elas, que é muito importante para o crescimento da modalidade aqui no Brasil. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Estamos indo e até a próxima. Tchau, tchau.